Hoje eu trouxe um clássico do filósofo francês, na verdade franco-argelino, Albert Camus. O Estrangeiro foi publicado em 1942, no contexto de plena Segunda Guerra Mundial e, portanto, destoa muito dos romances do século XIX, mostrando de uma forma muito crua e profunda a ligação, que sempre existiu, por sinal, da literatura com a filosofia. É um dos livros mais famosos de Camus, que inspirou alguns filmes e, claro, alguns rocks, justamente por causa do contexto histórico. E no Brasil, temos a música A Revolta dos Dandies, dos Engenheiros do Havaí, que traz um pouquinho dessa referência à filosofia existencialista de Camus. Mas, apesar de ser um dos livros mais pop da literatura francesa, ele não foi unanimidade logo no início e quase se perdeu num contexto em que Paris estava ocupada pelos alemães, como eu dizia, em plena Segunda Guerra Mundial. Camus, Nobel de Literatura de 1957, nasceu em 1913, na Argélia, colonizada pela França. O pai dele, que morreu numa batalha durante a Primeira Guerra Mundial, também era franco-argelino, e a mãe era argelina de origem espanhola, ou seja, de estrangeirismo Camus entendia muito bem. Mas o estrangeiro não é somente sobre uma pessoa em terras alheias. Camus traz uma ideia de estrangeirismo metafórico que é muito bem trabalhado, não somente nesse livro, mas em toda a obra, que inclusive, diga-se de passagem, é bem cíclica. É legal porque as obras de Camus sempre conversam umas com as outras, ele acaba sendo a referência de si mesmo, e quem já leu 2 ou mais títulos dele sabe do que eu estou falando. Essa obra conta a história de Meursault, que é o narrador da história. Meursault é uma pessoa fria e calculista, nada ambiciosa. É o cara do tanto faz. E ele é tão frio que reage de modo totalmente indiferente quando acontecem algumas coisas difíceis na vida dele. Coisas que poderiam desestruturar emocionalmente qualquer pessoa, para ele é algo corriqueiro. E a obra então se abre assim, com algo muito ruim. Hoje, mamãe morreu. Ou talvez ontem, não sei bem. Quem acompanha alguns vídeos aqui no canal sabe que eu sempre falo das aberturas de livros mais marcantes da história da literatura, e esse é um deles. Bem, aos poucos a gente vai descobrindo que a mãe de Meursault morava em um asilo de idosos. E aí ele vai meio que se justificando por isso, dizendo que ela estava no asilo porque ele não tinha condições de prover o sustento dela, que ele recebia um salário modesto e que, afinal de contas, a mãe era mais feliz lá. Ele também diz que no asilo a mãe podia ter amigos da mesma idade, já que ele era muito jovem e ela podia se entediar da companhia dele, e que ela também teria chorado se tirassem ela de lá. E muito sincera e friamente, ele completa dizendo que não visitava a mãe há 1 ano, porque a mãe choraria e porque a visita fazia ele perder o domingo inteiro, sem contar o esforço para ir até o ônibus, pegar as passagens e fazer 2 horas de viagem. No velório da senhorinha, as pessoas que viviam com ela choravam, algumas passaram mal, mas Meursault não derramou nenhuma lágrima ao se despedir da mãe, e como se não bastasse, ainda tomou café com leite servido pelo porteiro e adormeceu no meio do velório da própria mãe. Aliás, além de adormecer no velório, ele também tinha dormido na viagem até o asilo. Logo após o sepultamento da mãe, Meursault estava aliviado, porque ele poderia retomar a vida normal e voltar a trabalhar, e nada tinha mudado afinal. Na volta ao trabalho, o chefe do nosso protagonista quis saber a idade da mãe falecida. E pasmem, nem isso Meursault parece saber. E chuta, uns 60 anos. A história vai ganhar uma nova perspectiva quando o vizinho do protagonista faz uma besteira e de repente é ameaçado por um grupo de árabes que começa a persegui-lo o dia inteiro, e nesse grupo estava um desafeto, o irmão da ex-amante dele. O vizinho então pede para que Meursault avise se encontrar esse grupo perto da casa deles. E rola uma confusão, uma briga, e de repente Meursault pega um revólver e mata um homem. E é preso, julgado
e condenado. E as coisas são tão absurdas que ele diz que ao final dos 11 meses que durou a instrução do processo, era um momento muito aprazível para ele quando o juiz batia no ombro dele e dizia: "Por hoje acabou, Senhor de Cristo." E aqui termina a primeira parte do livro. Ao mesmo tempo em que tudo é muito direto e claro, nada faz sentido. A história toda beira o completo absurdo. E nesse aspecto, o estilo é muito semelhante ao do Kafka. Existe toda uma discussão jurídica nesse julgamento, uma reflexão sobre a moral do homem, e o absurdo corre paralelamente a essa discussão. E o motivo do julgamento era o assassinato, mas o promotor apenas se embasava nos fatos relacionados à morte da mãe de Meursault. É muito interessante. O promotor chega a esquecer dos detalhes do crime, que é bem cruel, por sinal, e foca somente na personalidade e na conduta do estrangeiro ao perder a mãe. Então, essa questão da moral, a discussão sobre a consciência moral, é extremamente profunda nesse livro. É preciso chorar quantos dias pela morte de um ente querido? Colocar os pais no asilo é correto? Para considerarem que realmente eu me importo com alguém, eu preciso alterar a minha rotina em quantos dias após a morte de uma pessoa? As pessoas que julgaram o estrangeiro o julgaram com base também em uma moral social, em que não se admite que um filho não chore no velório da própria mãe. O fato de não chorar foi considerado um ato imoral. Ele estava ali sendo julgado pelo crime de homicídio, porém a indiferença com a qual ele encarou a morte da mãe também foi utilizada para julgá-lo. Ele estava sendo julgado para além das leis, foi julgado pela moral. E durante o julgamento, o juízo ficou sabendo que Meursault não sabia nem a idade da mãe, que fazia muito tempo que ele não ia visitá-la, que na hora do velório ele não quis ver a mãe no caixão e nem sequer chorou. E o porteiro também disse que ele fumou, tomou café e dormiu. Por tudo isso, Meursault foi julgado e condenado, apesar do crime de fato. Então, estaria a sociedade dizendo que não chorar, ser frio e indiferente também era um crime equivalente ao de assassinato? Meursault não conseguiria se reintegrar à sociedade por causa da sua deficiência moral. Mas ele não era estrangeiro somente em relação ao mundo, ele é um completo estrangeiro em relação a si mesmo, à própria existência. Aliás, esse deslocamento existencial é a essência da literatura de Camus. Considerando a fortíssima influência da Segunda Guerra Mundial na filosofia de Camus, é interessante a gente relacionar também a crítica ao julgamento de Meursault que Camus faz no livro com o chamado direito penal do inimigo. Essa teoria alemã não leva em consideração o fato, o crime cometido em si. O foco dela passa a ser o indivíduo, o autor do crime, em que certos indivíduos deveriam ser tratados como inimigos da sociedade e aos quais os direitos fundamentais não poderiam ser concedidos. Seguir as leis, viver estritamente de acordo com todas as normas sociais que são impostas, significaria também negar a liberdade e a autonomia do ser humano. Se as regras sociais podem levar até a morte metafórica de um indivíduo com a perda dos direitos fundamentais, como o que pregaria a teoria do direito penal do inimigo, significa dizer que elas, as regras, estão em total desconformidade com a vida. E aí, nós veríamos nascer a necessidade de discutir não somente os limites, mas o alcance dessas regras, dessas normas que regeriam a sociedade para buscar um equilíbrio nesse paradoxo. Como disse o próprio Camus, o absurdo é, antes de tudo, um sentimento que o homem experimenta quando confrontado com a ausência do sentido de sua existência. Ao mesmo tempo que é fácil, é um termo de difícil compreensão. O absurdo existencial, então, começa nessa dissociação entre o homem e a sua própria vida. A segunda parte do livro vai da prisão até o final e é onde Camus explora mais sobre esperança, religião e, principalmente, sobre a morte. Clássico imperdível para você colocar na sua lista de leitura. Excelente leitura para todos e até o próximo vídeo.